sabia que você é templo de Deus? Você tem consciência que o Espírito Santo habita dentro de você? Eu sou o Fernando Gomes, idealizador do projeto Amor Autêntico, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você a relação íntima entre corpo, sexualidade e santidade. Vamos lá então. A palavra de Deus no Novo Testamento deixa claro para nós que o corpo de cada cristão é templo do Espírito Santo. Eu vou pegar um trechinho com você aqui da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Veja bem, a palavra templo significa morada do sagrado. Significa também um recorte do céu. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós somos morada de Deus, nós somos um santuário de Deus, nós somos o habitat do Espírito, onde Deus se dignou fazer a sua morada. Eu e você, meu irmão e minha irmã, somos um pedaço do céu. Mas é interessante também perceber que no ensinamento do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele vai relacionar intimamente a santidade, o respeito ao corpo e o convite à pureza. Eu quero ler para você também um trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. De acordo com essa passagem bíblica, nós pelo menos temos 3 ensinamentos muito claros. O primeiro deles é o seguinte, que Deus nos quer santos, ou seja, isso está evidente. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação aqui como um processo. O segundo ponto é que é preciso evitar a impureza. A palavra usada aqui no grego para dizer impureza é a palavra porneia, tá? De porneia é de onde vem a palavra pornô, pornografia, tá? Porneia pode ser traduzida para nós no português como imoralidade sexual, como luxúria. Então, quando você ler esse trecho, é preciso você ler assim: é necessário evitar a porneia, ou seja, a imoralidade, a impureza, a luxúria, é necessário. E veja bem, continua dizendo o trecho bíblico: é preciso tratar com santidade e respeito o seu corpo. Mas o termo usado aqui no grego é skeos, que significa o vaso, tá? Que cada um saiba usar o seu vaso, que pode ser tanto o seu próprio corpo, e no caso também dos casados, pode ser o corpo da esposa, do esposo, mas usar de que maneira? Com santidade e respeito. Ou seja, que saiba tratar o corpo próprio, o corpo do outro com santidade e respeito, com honra. Muito bem, 3 ensinamentos. Deus nos quer santos, é necessário evitar a impureza e tratar o seu corpo, e o corpo no caso do outro, da esposa, do esposo, se você for casado, com santidade e respeito. Até aqui tudo bem? E é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo ele faz esse jogo de palavras, onde ele diz, primeiro ele diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, e depois ele diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, ou seja, é o contraponto entre a impureza e a santidade. Isso me faz prosseguir com você aqui, refletindo um pouco mais o que é essa tal de porneia, tá? A porneia, gente, ela diz respeito a todas as desordens sexuais vividas tanto por solteiros como por pessoas casadas. Por exemplo, no caso do solteiro, o que seria a porneia? Seria a fornicação, tá? Então, ou seja, a fornicação seria o sexo, a relação sexual antes do casamento, para quem é solteiro. O que seria porneia, por exemplo, para quem é casado? Seria o adultério, ou seja, a relação sexual fora da sua vida conjugal. Mas também entende-se por porneia toda forma de imoralidade sexual praticada das mais diversas maneiras. Por exemplo, a masturbação, a pornografia, daí já vem o nome, né? Porneia, pornô, pornografia, a própria prostituição, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e também
a própria pedofilia e daí por diante. Mas a porneia também pode atingir, inclusive, as pessoas casadas. Mesmo que elas não pratiquem um adultério, elas podem estar trazendo a impureza para dentro da sua vida sexual e conjugal, quando vive o ato sexual de maneira ilícita e imoral. Por exemplo, sexo anal, sexo oral, orgias e coisas semelhantes. Veja bem, engana-se quem pensa que a vida sexual é um cheque em branco do casal para que eles possam fazer o que quiser com o corpo do outro. Muitos tratam a vida sexual, o próprio leito conjugal, sua cama, como um ringue, como um MMA onde vale tudo. Isso não é verdade, porque ali estão duas pessoas humanas, ali estão dois templos do Espírito Santo, ali estão dois cristãos que precisam vivenciar a sexualidade, o ato sexual dentro do seu verdadeiro significado. Por isso que vale a pena lembrar um trecho da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, que diz assim: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mas, Fernando, você está dizendo para mim que os esposos não têm direito de desfrutar da vida sexual? De forma alguma. Ao contrário, os esposos têm o direito, inclusive até o dever, de vivenciar bem e de maneira prazerosa a vida sexual. Só que devem vivenciar isso de maneira casta e verdadeiramente humana, ou seja, dentro das regras do jogo. Porque nós não podemos passar por cima de outras pessoas para querer obter prazer a todo custo. Inclusive existe um trecho do Catecismo da Igreja Católica que narra isso de maneira formidável, lá no número 2362, que diz assim: o próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. É por isso que a imoralidade sexual é uma espécie de profanação do templo, que é o corpo de cada um de nós, e contraria profundamente a vida segundo o Espírito Santo, a vida em Cristo, a vida nova que nós recebemos no nosso batismo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele adverte com toda a veemência na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, assim: fugi da impureza, ou seja, fugir da porneia. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro, aquele que pratica a porneia, ele peca contra o seu próprio corpo, o seu próprio templo. Isso não quer dizer que a santidade se restringe única e exclusivamente à retidão sexual. E muito menos quer dizer que nós temos que desprezar o corpo e a sexualidade. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que a vida nova em Cristo que nós abraçamos, ela não pode compactuar com a imoralidade sexual. Que a busca pela santidade também implica a luta contra a impureza, contra a porneia. Nós temos que travar um combate espiritual contra toda a mentalidade e comportamentos permissivos que são estranhos às Sagradas Escrituras. E que essas desordens sexuais que eu acabei de apresentar para você, nós não podemos aceitar como algo normal na nossa vida, mas temos que justamente nos colocar como quem quer ordenar isso sem trégua. Bem, o tempo é curto e esse assunto é de extrema importância para ser trabalhado em nossas paróquias, em nossos grupos, em nossas comunidades. Então, para ajudar você, o que eu fiz? Eu criei um e-book 100% gratuito, onde eu entrego ali de maneira mais detalhada alguns dos pontos que eu comecei a tratar com você nesse vídeo. Com esse material em suas mãos, você vai conseguir descobrir de forma simples e profunda a dignidade do seu corpo e o chamado de manifestar a glória de Deus nele por meio da pureza. Portanto, se você deseja ter acesso a esse e-book gratuito, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo e fazer o download e aproveitar essa reflexão para iluminar sua mente e a sua visão, o seu coração e a sua vida. Ok? Vai lá, garanta a sua cópia gratuita. Eu quero assim ajudar você por meio desse material que eu escrevi com muito carinho para
ensinar sobre o corpo, templo do Espírito Santo. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe muito você, um grande abraço, fica com Deus, encontro você no próximo vídeo. Eu acredito no amor autêntico. E você? Hashtag Teologia do Corpo para todos. Um grande abraço.